eu achei muito importante, foi uma manifestação numa live do Santander, que é um diretor de Santander, olha só o que eu vou falar. Cara, eu achei muito importante. E a Faria Lima continua ainda pensando dessa forma dramática. Então, este ano, eu vi muita gente mandando mensagem para mim no começo do ano, falando, não, vai dar tudo errado esse governo, por causa disso, por causa disso, por causa disso, e estava ignorando o fato de que, puxa, o ministro Haddad está fazendo um bom trabalho, de que o governo até agora está conseguindo entregar as agendas mínimas para a estabilidade do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, qualquer pessoa que acompanhe, cubra economia, cubra o mercado financeiro, vê os números absolutamente positivos. O dólar caminhando para 4,70, absolutamente positivo. PIB crescendo mais do que a gente imaginava. Não a gente, eu não. Do que o Brasil, esses analistas imaginavam. E o brasileiro ficava olhando, ainda fica olhando, não, porque o Lira, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque não sei o que e tal. E o que acontece? Quando você faz a mesma reunião, eu já fiz roadshow aqui em São Paulo, no Rio, cara, todos nós temos a mesma cara, estudamos no mesmo lugar, frequentamos os mesmos lugares, cara, não tem diversidade de pensamento no Brasil. É uma elite que se auto-fecha aqui nesse quadrilátero, e se você é um cara contrário, eu sou chamado de comunista às vezes. Que o Sandro ficou otimista, imagina, essas coisas desse tipo. Então o que acontece? A grande crítica que eu faço é, nós devemos nos abrir mais. O Brasil faz parte do mercado financeiro global. E se ele faz parte do mercado financeiro global, quando você tem uma discrepância de preço muito grande, com um fundamento que não é tão ruim, o estrangeiro faz o quê? Enfia o dinheiro. E o que aconteceu? Essa massiva apreciação dos ativos. E aí, olha que coisa curiosa. Março de 23, fizemos a nossa conferência do Santander em Londres, tá? Pico de pessimismo dos brasileiros e os estrangeiros otimistas. Lembra do shy voting das eleições passadas, que agora a pessoa vota envergonhada? Hoje tá rolando no Brasil shy buying. As pessoas estão comprando o Brasil de forma envergonhada. Tá todo mundo comprando, não tá escrevendo, não tá falando, porque muitos deles estavam há 60 dias atrás pregoando o caos. E agora como é que o cara justifica que ele, sei lá, não comprou a bolsa 97 mil pontos ou vendeu o dólar a 5,40, sei lá eu? Então o que tá acontecendo? Tá acontecendo agora uma alocação envergonhada de Brasil. O investidor do estrangeiro olhou para o Brasil e falou, peraí, tem alguma coisa errada. Por que a taxa de juros é tão alta e a inflação é menor do que o México? Quer dizer, a taxa de juros no Brasil é maior que a do México e a inflação é menor do que a do México. Então o investidor olha e fala, mas tem alguma coisa errada, porque o que está acontecendo no Brasil? Porque o Brasil não é pior que o México. Então o que está acontecendo? Se eles conseguem ter essa taxa de juros com uma inflação maior, então tem alguma coisa errada. E começaram a ver que a questão é ideológica, que o próprio, isso ele não fala, mas isso é interpretação minha, o próprio Banco Central, que na verdade está tentando inviabilizar o governo do Lula. E começaram a olhar para as mudanças que estão ocorrendo, a segurança jurídica, a tal previsibilidade que eles falam, e começaram a olhar para o preço dos ativos brasileiros. Falam, cara, o Brasil eles jogaram para baixo. E aí ele está dizendo o seguinte, e começaram a investir. Aí estes que falavam que o Brasil ia acabar, que o Haddad não ia, era um competente, porque pessoas que nem conhecem o Haddad, né? Olha só, são esses caras que recomendam investimento para os outros. Além deles investirem o próprio dinheiro, eles recomendam investimento. Então, eles próprios, os brasileiros, os estrangeiros, viram que as coisas estavam boas aqui. E aí, os estrangeiros agora estão dizendo, realmente, eles estão comprando, então eles estão ganhando dinheiro. Vamos comprar, só que nós temos que ficar quietinho, porque a gente recomendou que não comprassem. E quando a gente recomendou que não comprassem, foram contra o interesse do cliente deles, daqueles que têm, acreditam neles. E agora, como é que nós vamos dizer que nós estamos comprando? E estão comprando agora já uma perspectiva de ganho menor. Como é que nós vamos fazer isso? Mas estão comprando envergonhado, foi isso que disse. Então eu digo que essa é a pesquisa e mostra que você tem um grau aqui dos analistas que são influenciados por essa velha imprensa. E isso eu digo para você, falei ontem e reafirmo, a grande novidade aqui, nesse período histórico nosso, é essa mídia independente, porque antes todo mundo ficava acreditando na Miriam Leitão, ficava no Sardenberg, ficava acreditando nesses caras, e perdendo dinheiro. Essa que é a verdade. E aí, o que acontece? Agora eles estão comprando mais envergonhados, porque eles disseram que não ia dar certo. Então agora eles compram quietos. Agora, esses caras deveriam ser demitidos, né? E mostra que a Faria Lima, a elite, a questão ideológica prejudica o problema, eles são burros. Essa que é a questão. Existe um elemento na elite brasileira de burrice, de ignorância. E claro, eles são contaminados pela má informação. Muito, porque esses que estão aqui no Brasil que deveriam apresentar um novo cenário, que é o que nós fazemos. A gente recomendou, hein, Joaquim? A gente recomendou, compra em Brasil. A moeda brasileira vai se valorizar. Sim, só que a gente não é consultor de investimentos. Léo, o que eu vou falar, essa é a novidade. E eu fico com uma tranquilidade quando eu digo para vocês, lá atrás, quando eu vi o Lula, em 2018, eu escrevi um texto e falei, como é que pode alguém deixar um quadro com o Lula fora do jogo, para não disputar a eleição? Isso vai contra os interesses do Brasil. E hoje, quando eu vejo esse número, eu falei, cara, tudo que eu falei para vocês era verdade. E não falei porque alguém pediu para eu falar, porque dividiram a minha cabeça. É porque eu estou no jornalismo desde 1982. Entendeu? Então, já critiquei muito o Lula, cobri muito o Lula em vários momentos.
E aí você adquire uma certa experiência. E se você tiver honestidade intelectual, você conta o que você entende. Isso que nós fizemos, né, Léo? E você falou bem a verdade, que foi falado aqui. E agora que eu deixei um alerta, não acredite nesses, venham para cá.